Olá pessoal, estamos em mais um episódio do nosso PodPEC, é o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, diretora comercial e marketing da Pernambuco Consultora. Estou à frente deste projeto para cada vez mais tentar levar informação relevante para vocês, conteúdo importante para a vida de vocês. Se a gente conseguir com esse projeto que vocês saiam um pouquinho melhor de cada episódio, teremos alcançado o nosso propósito, tá? E o tema que a gente trouxe hoje surgiu de uma oportunidade interessante. Nós recebemos a informação que ia ter um evento, um curso, uma palestra, certo? Sobre este tema, que vai ser o tema do nosso episódio hoje. E na hora que eu recebi, eu fiquei pensando, quem eu poderia mandar para participar dessa aula, ou desse treinamento, desse evento que teve, do treinamento, né? Sim. Quem eu poderia mandar? Porque este tema, na verdade, eu deveria mandar os 1.200 funcionários da Pernambuco Consultora. Sim. E aí, depois que teve o evento, as pessoas, né, que foram privilegiadas, que a gente mandou 5 pessoas. Isso, 5 ou 6 pessoas. 5 ou 6 pessoas, gostaram muito, né, do evento. Eu disse, então a gente vai fazer um episódio sobre isso aqui. Então, nós estamos com Arthur Lemos pela segunda vez. Sim. E ele vai deixar muito claro, tá, que a área dele é finanças. No primeiro episódio falamos de planejamento financeiro. Total. Naquele episódio, nós usamos muito Arthur, inclusive para corretor autônomo, tá? Legal, legal. Que é muito bacana ali. Então, a gente hoje não veio para falar de finanças, apesar de ser, né, sua atividade principal, seu conhecimento, seu estudo e tal. A gente veio falar de persuasão. Ciência da persuasão. Exatamente. Então, a gente teve aquele episódio, né, que você convidou e eu, sério, na hora, poxa vida, todas as pessoas deveriam conhecer um pouco sobre isso, né? Legal. Ou ler um livro específico, ou assistir vídeos no YouTube, ou enfim, para que possa usar técnicas de conhecimento sobre esse tema. Então, ó, botaram aqui até seu currículo, veja, Arthur Lemos, empresário, financista e CEO de Empreender Dinheiro. Sim. Então, não está aqui sua especialização em persuasão, mas queria que você só... obrigado por ter vindo de novo. Claro, sempre um prazer. E você, como a gente estava conversando antes, você, pelo menos, explanar como você entrou nesse tema, né? Nesse assunto. Esse assunto foi cair aí na sua vida. Que parece não ter nada a ver com finanças, né? Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala de formar patrimônio. Mas tem, né? Porque a habilidade de me comunicar melhor, de forma mais persuasiva, ser mais convincente, negociar melhor, vender mais, isso provavelmente vai reverberar numa maior renda, o que ajuda muito as finanças. Então há sim uma conexão. Verdade. E foi o meu lado empresário que me levou ao conhecimento da persuasão. Eu gosto bastante de ler, né? E muitos anos atrás eu conheci o livro Armas da Persuasão, que até hoje é o maior best-seller, que é escrito pelo cara que é considerado a maior autoridade do mundo na ciência da persuasão, que inclusive o termo correto apontado por ele é ciência da influência. O título original do livro é Influence, em inglês, que é o Robert Cialdini. Ou seja, já existe uma ciência que estuda e faz... quando é ciência, porque já houve vários testes, sim, né? Sim, várias pesquisas. Pesquisas e isso. Várias pesquisas. Ele é doutor, com várias formações. E aí eu me apaixonei por esse livro, né? Li outras obras dele, comecei a aplicar isso no meu negócio e percebi uma diferença brutal, que não era tão difícil, porque eu entendia pouco de vendas, né? Assim, do ponto de vista de sentar para estudar, né? E aí eu fui pesquisar sobre ele, descobri que tinha uma formação de especialista em persuasão pela metodologia dele, que acontecia nos Estados Unidos, no deserto do Arizona. E, para não revelar a idade, muitos anos atrás, eu me aventurei, fui lá, fui aceito, né? Até onde a gente sabe, fui o único brasileiro que participou dessa formação dele, nem sei se ele faz mais, né? E isso revolucionou uma grande chance, muita né? coisa de como eu me comporto na vida, acho que não é nem nos negócios, né? E a conexão é isso, talvez assim, até do ponto de vista, Mari, patrimonial, o que eu consegui acumular, eu acho, é difícil medir, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que há uma contribuição
de ter uma capacidade de me comunicar de forma mais convincente. Quando eu fui fazer esse treinamento, uma pessoa muito próxima disse assim, porra, mas vai estudar persuasão, tu não fala de finanças? E é exatamente isso, para falar de finanças eu tenho que falar, né? E todo mundo que está nos vendo aqui tem que se vender, tem que vender uma ideia, tem que assim, E isso para o tempo que você inteiro. iria falar de finanças se não fosse para influenciar alguém a fazer algo? Total, Né? e até antes do propósito econômico, né? De, por exemplo, se eu sou corretor de imóveis, eu preciso influenciar a pessoa de que é uma boa decisão comprar este empreendimento a mim hoje, né? Na hora que eu faço, por exemplo, o planejamento financeiro com a Mariana, e a gente vai seguir várias etapas, eu tenho que constantemente estar te convencendo de que faz sentido seguir por esse caminho. Caso contrário, eu digo que tem que fazer uma coisa e você simplesmente não faz, né? Até que é a porque vai lacuna haver um comportamental. esforço da minha parte e muitas vezes eu vou dizer, Arthur, não tá bom, não tá dando certo. Então você tem que ter um conhecimento, uma segurança também, né, de me persuadir a dizer que aquele caminho que eu estou seguindo, orientado por você ou, né, por outro profissional que esteja preparado, por exemplo, um corretor de imóveis, que passar a segurança de que está no caminho certo. É isso aí. E aí, de novo, né, todos nós já fazemos isso. Né? Se você pegar as técnicas de persuasão validadas por pesquisa acadêmica e científica, são coisas que estão no nosso dia a dia. E aí o Dr. Cialdini, o que ele coloca de forma muito categórica é essa diferença entre quem é um profissional de persuasão? Quase todo mundo. Né? A gente pode associar diretamente a um vendedor, mas todos nós estamos defendendo nossas ideias, isso que a gente falou há pouco tempo. Mas quando você, além de tentar defender as suas ideias, o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, você tem conhecimento do repertório, do que são os princípios persuasivos, como que aciona isso na tua audiência, no teu interlocutor, como que amplifica para cada tipo de problema, quais são as técnicas que mais podem me ajudar nesse momento, você dá um salto muito grande de qualidade do ponto de vista de influenciar as pessoas, né? O que não significa ter a capacidade de manipular, porque isso seria uma completa bobagem, né? A gente vai chegar até nessa... Você falando, sabe, Arthur, eu fiquei assim, me lembrando em dois caminhos assim, que tem muito a ver com persuasão, que às vezes pessoas que nunca, como você está dizendo, que nunca estudaram tal, é até uma das perguntas aqui, mas que tem pessoas que nascem com um pouco mais facilidade para isso, que às vezes fazem naturalmente mais do que outras. Eu me lembro que tem uma conta do Instagram ou do TikTok, eu não me lembro, que é um casal de idosos, e a conta é de uma senhora. E ela fala muito como fazer os casamentos darem certo. Ok. Com certeza essa senhora, ela tem hoje, sei lá, deve ter seus 80 anos, não estudou nem leu sobre isso. E ela fala assim, olha, por exemplo, minha filha, veja, se meu marido quer sair hoje para ir para uma festa e eu não quero, tá bom. Como é que eu vou fazer? Eu vou brigar com meu marido, dizer que eu não quero? Não, eu vou por esse caminho. Aí vai dizendo o caminho. A forma de persuadir. Ao marido a não ir, a usar técnicas que não são científicas, digamos assim, né? Que não estão lá nos 6 princípios, mas que ela também está vendendo alguma coisa ali, que ela também está persuadindo ao que ela quer. A mesma coisa, eu pensei em 2 caminhos, nossos filhos, por um exemplo. Também. Né? Eles não vieram já com o estudo da ciência, mas eles têm uma arte de persuadir fenomenal, né? O charminho, o olhinho, o tal, né? A menina com dengue com o pai, o menino com dengue com a mãe, ou vice-versa. Já é uma arte, né? Inclusive, a definição dos princípios, né, é que a influência que eles causam em nós é de ordem biológica. Então, às vezes a pessoa fala assim, isso não funciona comigo, né? E o marketing digital contribuiu negativamente para isso, né? Para quem acompanha mais os gurus do marketing digital, o pessoal fala muito de gatilho, tem gatilho para tudo que é nome. E aí falando, eu tenho o gatilho da escassez. Se você disser que são apenas tantas vagas, a pessoa vai estar mais compelida a dizer que sim na hora. Cara, olha, isso é bobagem, isso não funciona comigo. Mas o que a ciência nos mostra, e aí tem um estudo, inclusive, com vários bichos, não só o ser humano, né? Que mostra que é biológico, é instintivo, por isso que se desenvolve desde muito cedo, né? E que a pior coisa que eu posso fazer para me defender, certo, de pessoas que querem
usar intencionalmente a persuasão comigo é imaginar que não funciona comigo, porque funciona com todos nós. A questão é que o contexto certo fará com que algumas técnicas, e as técnicas também, tem coisas que podem impactar mais a percepção do contexto de Mariana do que do Arthur e vice-versa, né? E à medida que a gente for navegando aqui nos princípios e nas técnicas, isso vai ficando muito claro, né? Por isso, inclusive, que o repertório ele é importante, porque quando eu uso alguma técnica, eu tento acionar alguma coisa na Mariana, eu não tenho nenhuma garantia de que isto irá funcionar, né? Então, o que o Cialdini defende o repertório é necessário para que na minha comunicação existam vários pontos onde eu tento acionar os princípios que vão me ajudar a resolver o problema que eu tenho, né? Porque eu nunca sei exatamente qual que vai funcionar. E também a gente desmistificar isso de que, eu não uso. Usa. Né? Isso. Né? As Porque pessoas não, porque isso. Não, eu acho isso antiético, não acho correto. Usa e ponto final. E ponto final, Sim, né? Assume que usa isso. Quando quer alguma coisa com alguém, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o filho, ou com o chefe, ou com um amigo, ou com qualquer pessoa. Assume que dói menos, né? Porque usa. E tem uma diferença do estudo de técnicas de negociação e persuasão que tem tudo a ver com isso, né? As técnicas de negociação, elas sempre estão olhando para o que é que eu posso fazer que talvez não estivesse no meu curso normal de um acordo para alterar a percepção de valor da Mari, né? A persuasão não, ela parte do pressuposto oposto, que é o seguinte: o que é que nós já fazemos, mas que eu consigo validar por pesquisa que, ao ser feito, isso muda a percepção da pessoa e muda a quantidade de vezes que ela fala assim. Então, eu passo a tornar isso aqui intencional. Mas é algo que já está na nossa natureza. Né? Exatamente. A gente já faz, então vamos ver o que a gente faz e que dá certo para que a gente possa transformar em ciência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos logo para aquela coisa que a gente estava falando da linha tênue, né? Tá bom. Vamos logo para o extremo, né? Qual seria a diferença entre manipular e persuadir? Qual seria a diferença entre uma coisa ou maldosa ou não, mas qual seria a diferença, né? Eu estou manipulando uma pessoa ou estou persuadindo uma pessoa a fazer algo? Quando eu participei da formação lá, o primeiro recado do Cialdini, ele tocou em 2 pontos. O primeiro que você pode concordar ou não, se apaixonar ou não por essas técnicas, mas eu gostaria de dizer que tudo que será apresentado a vocês será apresentado com respaldo científico. Certo? E para que você tenha a melhor experiência possível, né, se permita considerar que, já que tem evidência científica, isto funciona. Depois você vai avaliar se você quer se apropriar disso para você ou não. Né? Porque você se torna aberto ao conhecimento e logo, do ponto de vista cognitivo, absorve com mais facilidade. Então ele fala, uma coisa é evidência científica e a outra coisa ele fala sobre ética. Então ele fala, eu acredito muito no poder dessas coisas, inclusive porque tem evidência científica. Então o que eu estou trazendo para vocês aqui é uma grande ferramenta e ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Então eu espero que vocês a usem para o bem, inclusive porque ao entender os princípios você começa a perceber que se eu não utilizar com ética, isso volta contra mim. Né? Então, qual é a linha tênue? Ela tem muito a ver com a verdade. Né? Então, sempre que eu uso uma técnica, certo? Onde eu apresento um argumento que ele não é verídico, eu me exponho. Certo? E aí eu deixo de usar a persuasão como uma ciência do relacionamento, da influência, né? E eu estou tentando manipular o próximo por apresentar um argumento que eu sei que pode contribuir para que ele diga um sim, mas que ele não tem solidez do ponto de vista ético, porque não é verdadeiro. Então, vou dar aqui pelo menos 2 exemplos. Termina que isso não seria nem persuasão, nem manipulação, né? Seria alguma coisa até fora disso, seria... algo, uma ação, uma atitude antiética, mentirosa, sim, fraudulenta. Sim. Né? A gente, acho que é até... porque quando a gente fala... essa é a distinção que o Cialdini usa. Né? Quando a gente fala de manipulação, isso nos leva para uma zona cinzenta, que é assim... ora algumas pessoas vão falar, eu não gosto disso aqui porque é manipulação, porque tem um caráter negativo. E outras pessoas vão falar, que conversa...
Porque o que a ciência da influência diz é que nós não temos o poder, certo, de convencer o outro, né? Eu tenho argumentos para te apresentar alternativas e você pode ou não concordar comigo, inclusive em relações de poder. Diz assim, o funcionário ele pode seguir uma determinação minha, mas internamente ele não concorda com aquilo. Então, eu não, você que tem o poder, o livre-arbítrio de concordar, sim, ou não. Então, a separação de manipulação ela vai mais por aí, né, do que o controle ou algo mais assim, né? Vamos lá, eu vou trazer 2 exemplos aqui para ficar mais claro. O primeiro deles, um dos princípios persuasivos é o da reciprocidade, né? Vamos lá. Vamos usar casos, né? E também para ser tangível. Para ser tangível. Né? Acho que um exercício legal é a gente passar pelos 6. Vamos, né, lá. Que vira um papo mais prático também. O da reciprocidade, né? Normalmente eu gosto de apresentá-lo como segundo. Mas o da reciprocidade, já me antecipando, é aquela história, né? A pressão que vem de fora de retribuir a algo que foi feito para mim. Então, se eu te convido para a minha festa de aniversário, na sua festa de aniversário, se você fizer uma festa, você vai, putz, mas o Arthur me convidou para dele. Naturalmente você vai, poxa, né? Ele foi tão gentil, então, né? E a gente tem essa gentileza gera gentileza, assim por diante. Cada princípio persuasivo ele tem acionadores, né? Então, um acionador do princípio da reciprocidade são os presentes. Então, quando eu te presenteio com um livro, né, na nossa relação, você guarda uma espécie de dívida emocional de que em algum momento eu deveria devolver um presente para o Arthur. Recompensas também funcionam. Quando eu recebo uma grande recompensa sua por bater uma meta dentro da empresa, ou sou reconhecido por isso, isso cria na nossa relação um sentimento meu de que eu sou grato a essa empresa, né? A devolutiva não é necessariamente algo físico, né? Por exemplo, um presente pode ser atenção sincera, pode ser um feedback, sim, sincero. Pode ser, né, um ouvido. Pode ser um presente intangível. Um ouvido, né? Ouvido, uma hora de escuta, né? Exato. E aí tem um outro acionador que são as concessões, né? Então, quando você me faz um pedido e eu digo que não, certo? Isso, nesta relação, é entendido como algo que você está me dando, né? Então, tem uma pesquisa muito interessante que é o seguinte. Grupos de pesquisadores entraram em contato com uma amostra de pessoas que participaram da pesquisa, pedindo para que elas fizessem uma entrevista pelo telefone de 15 minutos, né? E assim, 15% das pessoas aceitaram. Depois eles pegaram um outro grupo e fizeram o mesmo convite, mas para fazer uma entrevista pelo telefone de 60 minutos. Por 60 minutos quase ninguém aceitou. E aí, no momento do não, os entrevistadores disseram o seguinte: poxa, Mariana, tudo bem, eu entendo. Já que você não pode fazer essa de 60, você pode responder uma outra menor de apenas 15? Era o mesmo pedido, uma entrevista por telefone de 15 minutos. Mas aí o percentual de pessoas que concordaram com esse pedido sai de 15% para 76%. Né? Então, poxa, veja, a pessoa, né, passou eu usei uma concessão, eu 15. aceitei o teu não e eu faço um pedido subsequente. Né? E aí tem uma pesquisa que mostra, né, o impacto das concessões e que ele deixa um claro exemplo da barreira ética, que era o seguinte. Nos Estados Unidos tem muito a cultura da gorjeta. Né? Então eles fizeram o seguinte mapeamento. Um bom atendimento no restaurante, qual era a gorjeta média? Né? E aí eu não tenho uma memória exata aqui. Né? Vamos supor que fosse de 15%, a gorjeta média. E aí eles queriam entender qual é o impacto do pequeno presente. Né? Então, chegava e dizia o seguinte: Mariana, aqui está a sua conta, inclusive você foi super gentil, eu trouxe uma balinha para você. E aí isso aumentou as gorjetas de 15% para 17%. Né? Um amplificador dos presentes, certo? Então tem os acionadores, presentes, recompensas e concessões. Um amplificador é toda vez que esse presente ele for significativo ou muito relevante, toda vez que ele for muito personalizado ou customizado, ou quando ele for inesperado. Tá? São amplificadores. São três coisas. Seria os valor em preço, né? Valor. Ele foi muito representativo, muito relevante. Né?
E aí pode ser em preço, pode ser porque é uma coisa que tem um valor sentimental muito profundo para mim, eu não esperava, enfim. E aí eles disseram o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa, sendo que ao invés de uma balinha, eu vou dar 2 balinhas. E aí houve um incremento nas gorjetas, sendo que incremental, de fato, né? Pouca coisa. Então, não mudou de 1 para 2. Não mudou de 1 para 2, mudou de 17 para 18. Né? Sendo que eles fizeram uma coisa que saiu de 17 para 25. Que foi o quê? O garçom chegava e falava o seguinte, Mariana, pô, você foi ótima aqui com a tua família, então trouxe aqui a conta e uma balinha para vocês. E aí o garçom saía, parava bruscamente e voltava dizendo o seguinte, sabe de uma coisa? Eu queria que todos os meus clientes fossem como vocês. Tá mais uma balinha aqui. E se afastava. Né? Inesperado, mais quantidade e o presente. E isso então, disparou. Somou nas 3 Somou esferas. nas 3 esferas. Qual é a barreira ética? Imagina que eu volto nesse restaurante e ele faz a mesma coisa. Imagina que eu volto e ele faz a mesma coisa. Então, ele não realmente me achou uma família mais agradável. Imagina, inclusive, que eu estou aqui sentado no restaurante, daqui a pouco o garçom para. Peraí, vocês não. Peraí, vocês voltaram. Tem uma coisa estranha aqui. Né? E aí eu começo a entender, esse cara está querendo me manipular. Então, toda vez que eu cruzo essa barreira, um outro princípio persuasivo é o da afeição. E uma das coisas que aciona a afeição é o elogio sincero. Sim. Né? Na pesquisa científica, se concluiu que mesmo que eu faça um elogio que não seja sincero, isso surte efeito. Né? Mas, se eu não fizer um elogio sincero, isso vai repercutir a forma como eu faço o elogio. Né? E uma vez que você desconfie desse elogio, você começa a duvidar da nossa relação e volta contra. Então, a linha tênue, respondendo, é essa. Né? Tem um outro exemplo, último para a gente fechar aqui, mais cômico esse. Certo? Um amigo meu solteiro, isso é história real. Um amigo meu solteiro. Certo? Vou contar também de outra história real. Vá. Um amigo meu solteiro, um outro princípio persuasivo, já a gente chega nele, é o da autoridade. Né? Tem várias formas de você acionar a percepção de autoridade que o outro tem em você. Né? E uma dessas formas é através dos elementos. Várias coisas transmitem a autoridade como elemento. A roupa, os objetos que eu tenho, o telefone que eu uso, o computador, o carro que eu dirijo, tudo isso transmite a estrutura do meu escritório. E aí, se você se perguntar o seguinte, quanto que custa um barco? Quem não tem um barco não sabe muito bem quanto custa um barco. Mas eu sei que uma âncora é usada para ancorar um barco. Né? E veja que ideia esse camarada teve. Ele tinha um problema. Ele era solteiro, ele queria aumentar a taxa de conversão dele. Certo? Então, palavras dele. Eu preciso aumentar minha taxa de conversão. E ele não tinha dinheiro para comprar um barco, mas ele conseguiu comprar uma âncora. Então, ele gastou ali R$350 e comprou uma âncora. E, na época, era uma coisa mais tranquila. Ele ia para festa, bebia, dirigia e tudo. Olha o que esse camarada fez. Ele comprou só uma âncora, ele não tinha um barco. Ele colocou a âncora no banco do passageiro. E aí ele começava a paquerar uma menina ali e tal, não sei o que, falava o seguinte, não, pô, te deixo em casa. E aí quando ela abria a porta do quarto, falava, puta merda, âncora, peraí, pegava e colocava na mala e não falava nada. E aí, segundo ele, a taxa de conversão dele explodiu. Fantástica. Né? A grande questão é o seguinte, perceba como volta contra a gente a questão ética. 2 amigas foram, menino, ele tem um barco, a âncora estava no banco. Mas imagina que ele se apaixona por essa pessoa e ele quer construir uma relação de longo prazo com ela. Talvez ele tenha um problema por conta dessa história da âncora, porque foi utilizada de forma não ética. Né? Então, a gente sempre paga o preço quando a gente utiliza as técnicas de persuasão sem a verdade para fundamentar o discurso. Então, no final do dia é isso. Volta, né? Volta. Eu estava me lembrando, a gente conversando assim, sobre essa coisa de presente, da afeição, do elogio. E quando eu tive contato com o livro, eu entendi ali que eu poderia melhorar naquelas, vamos dizer, naquelas atitudes, certo? Das 6. Mas eu entendi também o que é que eu era boa e o que é que eu não era, né? O que é que eu fazia e o que é que eu não fazia. Para não ficar só assim, isso aqui eu tenho que fazer. Não, eu tenho mais facilidade. Isso aqui eu já faço, isso aqui eu não faço nunca, isso aqui e tal. Sim. E aí, o do presente é uma coisa que eu não tenho o hábito de fazer. Sim. Eu me esqueço. Sim. Tem gente que naturalmente, eu sabe, vou para o aniversário, me esqueço de comprar. Eu vou para casa dos amigos, compro vinho às vezes, mas deixo em casa.
Sabe, Sim. essa do presente na reciprocidade, até minhas amigas já sabem, Mariana, a gente sabe que tu não vai levar, sabe, já... Isso não é um problema. Isso. Mas eu tenho, na nossa relação assim, de amigo, tem um amigo que ele é ao contrário. Ele é muito do presente. Sim. Sabe? Ele é muito presente. Então, todo mundo ama a pessoa, porque ele sempre está com presentes maravilhosos. Uma garrafa de azeite que trouxe, não sei do que, aí leva pra gente comer o azeite com pão que trouxe, não sei o que. Sim. Só que ele tem outras que eu consigo enxergar que também ele não é legal. É isso. Né? Não somos perfeitos. Isso. Você olha para aquelas atitudes ou atribuições e tal, você pode melhorar, né, em algumas. Mas você também tem que entender que você tem alguma que já é a seu favor. Por exemplo, a do elogio. Eu sou... Sim. E é muito sincero. Se Sim. não é para elogiar, eu fico calada. Sim. Eu fico calada, mas... Eu sempre observo o que a pessoa tem de bom para poder elogiar. E se a gente for parar para pensar... Sempre. Sabe? Eu não vou falar do que eu acho ruim e falar... Não, mas o que a pessoa tem de bom para eu poder elogiar? Dentro do princípio persuasivo da afeição, e até antes no presente, né, lembrando que a gente já se conhece há algum tempo, mas não somos tão próximos. E o que me transparece muito claro, me corrija se eu estiver errado, é que todas as pessoas que convivem contigo sabem que você é uma pessoa extremamente ocupada, mas ainda assim você é uma pessoa que dá a sua atenção. Na hora que você para conversar, você está aqui. O presente é a atenção. Atenção legítima. Né? Então, isso desperta afeição nas pessoas também. Né? Então... E o meu presente também é ir... Não é? Sim. É estar presente. Total. Né? É uma forma de reconhecimento. Isso, mas o presente é muito engraçado. Até meus filhos, a mãe... Eu sei que tu não vai comprar o presente do aniversário. Sabe, essa coisa é muito interessante. Quando a gente... vai ficando mais velho, ou vai lendo mais, vai vendo que também nem tudo a gente vai conseguir fazer. Mas não significa que a gente não pode estudar sobre a reciprocidade. Total. Mesmo que eu entenda que isso não é o meu forte, mas eu posso melhorar e ficar atenta nisso. É isso. Nas situações. Por exemplo, eu tenho uma corretora que trabalha com a imobiliária da gente, que ela toda venda, ela compra um vinho. E eu estava um dia lá, que a gente estava fazendo um evento lá no Entre Vinhos, e tem um vinho lá que é lindo, que a garrafa é linda. Adoro aquele lugar também. Amo aquele lugar, né? E aquela adega, para mim, só ficava só olhando, estudando e tal. Enfim, aí ela disse, fulana compra muito vinho aqui, que ela dá para os clientes quando ela vende. Aí eu, poxa, tá. Aí eu fui, encontrei com ela lá no evento, aí eu disse, poxa, que coisa boa, parabéns, você investe e tal. E ela diz, Mariana, todas as vezes que eu faço isso, alguns dias depois eu ligo pedindo indicação de cliente. Todas as vezes eu recebo. Todas as vezes. Veja, não é antiético dar o presente. Ela dá por gentileza. Aí volta para uma coisa muito mais profunda. Que é o seguinte, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu sei que isso aqui funciona. E que, inclusive, dentro do nosso papo, que tem evidência científica de que isso funciona... a questão da linha ética, ela tem muito a ver com realmente acreditar no que eu faço. Sim. Porque em muitos momentos eu tenho que ajudar o meu cliente, o potencial cliente, certo? A dizer um sim para um projeto ou uma proposta que eu verdadeiramente acredito que é bom para ele. Então veja meu dia a dia. Eu vendo planejamento financeiro. No Brasil as pessoas não têm a cultura de pagar por um planejamento financeiro. A pessoa acha que sabe. Mas eu sei o tanto que isso vai contribuir para a vida da pessoa. Eu acredito nisso de uma forma que eu uso técnicas para ajudar a pessoa a dizer um sim que não é óbvio para ela. Então, no meu ponto de vista, no caso dela, se ela acredita no que ela faz, né, de que o projeto imobiliário ele muda a vida de uma família para melhor, né, financeira, a felicidade da família, o orgulho, né, como se fosse a gente dando um passo para trás. Se o trabalho dela é verdadeiro. É isso. Né? Isso torna tudo muito mais fácil. Que em vendas é aquilo que a gente fala, né? A primeira venda não é para o primeiro cliente, é para você mesmo ou você mesma. Né? Que quando eu realmente acredito nisso, isso se transmite de várias formas, na minha comunicação verbal e não verbal. Então, aqui é a mesma coisa, não tem nada de errado no que ela faz. Isso. Né? Eu achei que é bacana da parte dela. Ela entendeu que é uma técnica. O que é que teria de errado? Se eu vendesse um imóvel, que era uma tese de investimento, que eu sei que está furado, que o cara não vai ganhar dinheiro lá na frente e tal, aí tá errado. Né? Mas
enfim, então tá tudo certo aqui. O que você falou do elogio, né? E que você, eu falo quando eu realmente acho, quando eu não acho. Todos os acionadores de afeição, do princípio persuasivo da afeição, estão ligados à seguinte máxima. É mais sobre você se colocar numa posição de estar interessado nas pessoas do que ser interessante. Né? Então, quando se fala de rapport, é muito assim, como é que eu vou me conectar com a pessoa e como é que eu vou mostrar que eu sou bom, etc. O elogio, que é um dos acionadores de afeição, é muito sobre isso, porque por mais que você não goste de alguém, dificilmente a pessoa não tem nada que você não possa elogiar. Né? Com certeza. Então, qualquer empresa tem algo a se elogiar, coisa, qualquer sim, empresário, qualquer isso, pessoa, qualquer cônjuge. Então, sendo que persuasão tem uma coisa. Você precisa evidenciar, colocar na mesa. Você tem que verbalizar. Né? Então, não adianta, do ponto de vista da autoridade, o corretor ter 20 anos de experiência se essa informação não chega ao cliente. Por quê? Eu não uso este elemento. Eu tenho que evidenciar. Né? E aí, isso aconteceu aqui agora. Né? O princípio, o acionador do elogio, ele tem um amplificador, certo? Que é quando você fala não para a pessoa, mas para uma outra pessoa sobre ela ou sobre a coisa. Né? Então, por exemplo, eu posso falar aqui, você pode falar para mim, Arthur, você é ótimo e se comunica muito bem. Mas se você falar isso, né, para uma outra pessoa, para o João Paulo, nosso amigo, e ele falar, estive com Mariana, ela falou muito bem de você, o impacto disso é muito maior. Do ponto de vista de afeição. 10. E aí, veja, no ambiente corporativo, às vezes é ficar atento a isso. Porque às vezes eu admiro muito meu chefe por uma característica que eu não falo nem para ele nem para os outros. Isso nunca vai chegar nele. Eu tenho que evidenciar. Isso aconteceu agora com a Entre Vinhos. Quando você falou, fiz um evento na Entre Vinhos. Eu vou fazer um evento lá hoje. Eu adoro a Entre Vinhos. O simples fato de eu dizer o seguinte, adoro fazer evento lá. Eu poderia não colocar esse comentário na mesa. Mas se isso, por hipótese, chegar no time lá da Entre Vinhos, isso vai despertar uma afeição ou há uma probabilidade de que desperte uma sensação de afeição para comigo maior do que se eu simplesmente não evidenciasse isso. Aí veja só que coisa mais linda, por isso que é ciência, que não tem nada a ver com antiético. Nada a ver. Eu de fato gosto de fazer eventos lá. Mas você saca, fala para outra pessoa que isso é importante, não fica só falando para a pessoa. Eu vou te dar outro exemplo dos bastidores. Um outro acionador de afeição são as similaridades. Né? Então, todas as vezes que numa relação, seja corporativa ou pessoal, eu percebo que existem coisas que a gente faz, que a gente pensa de forma parecida, isso contribui para acionar uma afeição de você para comigo ou o contrário. Né? Sendo que eu tenho que saber quais são essas coisas e evidenciá-las. Por isso que a afeição como um todo é mais sobre ser interessado. Perguntar, sabe aqueles encontros assim que o pessoal faz para fazer negócio, é todo mundo falando do outro. Pelo contrário, é sempre e você, e você. Então, você fez uma publicação, e aí eu vou até conectar isso com ética, falando assim, li aqui A Revolta de Atlas, é o livro da minha vida, é maravilhoso. E outro dia a gente conversando, e aqui hoje também disse assim, Mari, concluí A Revolta de Atlas. E o livro, a gente passou aqui 15 minutos falando sobre o livro. É um ponto de similaridade nosso. Com certeza. Que é uma coisa bem única. E que talvez seja o crossfit que eu também gosto, ou isso ou aquilo. Sendo que... E parece que quando você tem um ponto de similaridade, você acha que aquela pessoa vai ser similar com você em outras coisas. Em outras também, coisas. Né? E muitas vezes forte. Né? Sendo que, volta para a ética, eu de fato li o livro. Uhum. Porque se eu dissesse que li o livro e tu me pergunta, e a gente conversando, né? Ou de fato gostou ou não. Eu de fato gostei. Isso, né? Então, tá tudo conectado, né? Essa questão da ética, ela tá sempre presente nos acionadores. Hoje aqui de manhã, essa coisa do elogio, que eu me lembrei também de falar. Hoje de manhã, eu malho na Santé, e lá a Santé começou... Adoro a Santé, sacanagem. Apesar de ser uma boa academia. Eu treino lá, mas não posso nem saber, mas lá é ruim demais. Péssimo, mas é o que tem pra mim, porque eu vou a pé. Fique claro. Ó a similaridade. Talvez o proprietário da Santé não gostou desse comentário, mas Sim. uma outra pessoa que pensa como você fala o seguinte, acha a mesma coisa. Pois é, exatamente. Né? Pronto, eu vou lá porque é prático pra mim. Né? Tá Enfim. Bom. Eles começaram a vender espaço de publicidade. Tá bom. Né? E aí teve uma época, até a Pernambuco fez uma publicidade lá e tal. Aí depois a gente não fez e começaram a vender. Tal, e tava lá só de carnaval, festa de carnaval, tudo festa de carnaval.
acabou o carnaval. Quando eu fui pra academia, acho que foi ontem, ou foi hoje, tinha lá a propaganda de uma menina que ela trabalha com essa coisa de estética, de preenchimento, botox, essa parte, né, de estética. E ela sempre treinou, ela é uma pessoa bem assim, bem discretinha e tal. Quando eu vejo, tá a foto dela estampada com o nome da empresa, com o nome dela, não sei o que, meu Deus, que maravilhoso, que coragem e tal, e fazemos isso, sua... Aí tem lá um dizer, aí treinei e tal, quando eu terminei, tava na porta já, eu disse, peraí, voltei. Eu disse, menina, parabéns pela publicidade, pela coragem. Essa menina, assim, tu gostou, Mari? Tu achou bom? Eu disse, isso. Maravilhoso. É isso. E era sincero, né? E Eu disse, era parabéns sincero. pela coragem de você botar seu rosto aqui, parabéns pela publicidade que tá boa, parabéns por você divulgar seu trabalho, que ninguém aqui na academia sabe, de repente, que eu mesmo não sabia que você tem uma clínica tão maravilhosa dessa, e você tava aí caladinha. Então, aí eu tava na porta, eu voltei, aí a personal fez... voltasse para elogiar ele. Eu disse, lógico. É isso. A pessoa, eu pensar e não verbalizar, não aconteceu nada. Eu não mudei o universo em nada, né? Não contribuí com nada. Né? Então, de repente, eu fiz aquilo naturalmente, mas aquilo ali pode voltar a meu favor em alguma situação. Claro. Né? Não foi proposital, mas como é uma coisa que eu sei que a pessoa gosta, eu sei que a pessoa gosta de receber elogio. Né? Não fui falando que eu estava querendo falar, mas eu sei que a pessoa gosta. Se eu tivesse achado ruim, eu não ia lá nem para falar ruim, eu tinha ficado calada. É isso. Né? Não ia lá para falar, tá horrível, tá propaganda. Sim. Né? Talvez não tenha intimidade para isso, mas... Isso. Mas o elogio, quando ele é sincero, ele é poderoso. Poderosíssimo. E aí, da mesma forma que a gente comentou, você poderia fazer esse elogio para sua personal, que talvez um dia estivesse treinando com ela e dissesse, sabe quem falou da tua publicidade aqui? Sim. A Mariana Vanderlei e tal, não sei o quê. Então ela ia ter uma estima maior já para seria contigo. Até uma técnica, mesmo. Então, assim, é isso. E volta para uma outra coisa que aciona a afeição, que eu vou trazer até um exemplo para corretores imobiliários. É o sentido de cooperação. Né? Então, todas as vezes que eu tenho uma compreensão de que nós estamos juntos, nós fazemos parte do mesmo time, nós defendemos a mesma ideia, certo? Aumentam as chances de que eu tenha afeição para contigo. Por que a afeição é tão importante até no universo de vendas? Né? Porque dificilmente eu vou vender para quem não gosta de mim. Né? Ou dificilmente até mesmo no estágio anterior eu vou dar atenção para quem eu não gosto, com a intenção de fazer negócio. E sem atenção eu não faço nada. Então o sentido de cooperação tem algumas formas de amplificar isso. Uma delas é com a linguagem. E é um detalhe, né? A persuasão, ela é sofisticada. Sim. Se você estiver aplicando da forma correta, você conversa... É elegante. É elegante, muito bem, obrigado pela palavra. As pessoas não falam o seguinte, ele está tentando... Não, né? Isso é o nosso discurso do dia a dia, é biológico, é natural. Né? Qualquer coisa diferente disso não é persuasão, é forçação. Então, a linguagem é tratar em terceira pessoa. Imagina que eu viro para um corretor que está tentando me ajudar a comprar um apartamento e fala, pô, mas eu queria fazer uma benfeitoria aqui ou alugar, será que o cara desconta do aluguel? Eu disse assim, cara, eu posso ver isso, vou falar com o proprietário e volto para você. Não tem nada de errado na comunicação. Né? Mas se eu falo a mesma coisa dizendo o seguinte, a gente vai tentar, vamos conversar com o proprietário e a gente só vai sossegar quando a gente conseguir essa condição aqui. Me colocando do lado dele, isso aumenta a probabilidade de que eu entenda que nós somos parte do mesmo time, o que deve aumentar a minha percepção de afeição para contigo. Né? Então, de novo, às vezes eu não sou bom do presente ou do elogio, mas como os princípios eles são muito repletos de acionadores e amplificadores diferentes, né? Alguma coisa eu vou fazer naturalmente. Eu já vi isso acontecer na prática, assim, do jeito que você está dizendo. Eu fui atender um cliente com um dono de imobiliária e antes da gente entrar, ele chegou assim, muito educadamente, elegantemente disse, olha, a partir do momento que eu entrar naquela porta, eu vou defender o meu cliente. Nós somos parceiros, beleza? Beleza. Mas eu entrar ali, eu vou defender o meu cliente. Eu estou aqui para o meu cliente. Estamos sem rancor. Eu disse, combinado. E foi lindo, porque ele dizia, não, peraí, eu acho que eu consigo uma coisa melhor para você e tal. E foi sincero e elegante, sabe? E o cliente, assim, ficou encantado porque percebeu que ele estava lá, passou uma confiança. Ele está aqui, não está aqui para me empurrar ou tal. Ele está
me defendendo, ele está cuidando do meu dinheiro, ele está... Isso. Esse é meu dia a dia. Esse, por exemplo, para mim é muito importante. Qual é a diferença da forma como a gente faz consultoria financeira? Nós não somos exclusivos nem da XP, nem do BTG, nem do Itaú, nem do Safra. A gente tem o conceito americano, que é a da consultoria independente. Então, eu estou vinculado a todas as instituições financeiras, mas eu represento a família para a qual eu presto serviço de gestão patrimonial. Então, você vai buscar a melhor solução para o seu cliente dentro do que tem disponível no mercado. E que, às vezes, o cliente está no BTG e a gente transfere para a XP, às vezes é o contrário, às vezes ele tem uma carteira em cada. Porque ele se sente melhor em uma ou tecnicamente faz mais sentido estar lá do que aqui, né? E isso tem uma série de desdobramentos. Eu não tenho que bater a meta da companhia porque eu estou exclusivo. Não, eu tenho que bater as metas que eu combinei com ele. É a formação do patrimônio dele. Sendo que de nada adianta isso se eu não evidenciar. Porque a pessoa não toma conhecimento e aí eu não vou gozar dos benefícios de ter essa posição. Se esse profissional ele quiser sair bem na fita contigo e com o cliente, ele não sairia nem contigo nem com o cliente. Veja que coisa maluca. Ele estava defendendo o cliente e mesmo assim passou uma impressão tão possível que a gente está aqui falando dele hoje. Isso. Né? E ele disse, olha, eu vou entrar na sala, nós somos parceiros, mas quem vai me pagar pelo serviço é o meu cliente. É isso aí. Eu achei assim, elegante. Sabe? Olha, a partir daqui, abriu a mesa, abriu a porta, quem vai me pagar é o meu cliente. Eu vou defender o meu cliente. Não fico com raiva de mim, eu disse, não vou ficar com raiva de você. Muito bom. Foi muito ótimo. Bom. Vamos lá. Reciprocidade e afeição. Tá, né? Reciprocidade. Vamos vencer os 6. Presente, vamos lá. Obviamente afeição. Que eu não vou trazer aqui todos os acionadores, todos os amplificadores, porque a gente tem, inclusive, o nosso desafio de tempo. Mas acho que a gente passou aqui pelo o que é reciprocidade, o que é afeição. Um outro princípio persuasivo, que é o da autoridade. Né? A gente tocou rapidamente nele. É assim, toda vez que eu estou com um grau de incerteza em relação ao que é que eu devo fazer, né? Eu terceirizo isso a alguém que eu vejo que é uma autoridade naquele assunto. Né? Então, daqui a pouco... Inclusive, isso aqui é muito interessante quando você fala da conexão do mundo das finanças do mercado imobiliário. Né? Tem gente que diz que tem uma competição que eu não enxergo. Por quê? Porque a relação de confiança que um consultor financeiro tem com a família é muito alta. Então, quando a pessoa está na dúvida se ela deve comprar ou não, a opinião do planejador financeiro normalmente importa muito, né? Porque eu vejo ali uma figura de autoridade técnica que analisou os números e está dizendo o seguinte, faz sentido esse movimento. Né? Então, na hora que eu quero saber se o litoral sul é bom momento ou não, eu enxergo a autoridade em você, você empreende nesse mercado há muito tempo, você tem a pele em risco lá, tem empreendimentos lá, e a tua opinião, para mim, importa mais do que a de várias outras pessoas. Né? A grande questão da autoridade também é que eu tenho que evidenciar e que a autoridade, o Cialdini fala isso, né? O que é que aciona a autoridade? Os elementos. Então, aquilo que eu falei, né? Os objetos, títulos, certificados, pesquisas que eu faço, né? Então, pós-graduações, etc. Tudo isso pode transmitir autoridade, assim como experiência. Né? Então, se eu faço isso há 15 anos, isso é visto como um acionador de autoridade. Mas eu tenho que evidenciar. Tem uma pesquisa, Mari, com a imobiliária de Sydney, na Austrália, certo? Que eles aumentaram a quantidade de negócios fechados em 15,5%, segundo o Cialdini, lá do jeito que eu não conheço o método da pesquisa, mas enfim. Com uma simples mudança na abordagem. Os clientes, quando ligavam para a imobiliária, tinham vários corretores plugados e eles conseguiam falar direto com o corretor, certo? Então, a autoridade... A experiência, ela é um acionador, sendo que eu amplifico o impacto dessa experiência no cliente quando outra pessoa evidencia essa experiência, certo? Então, como é que a gente faz uma palestra? Vamos supor que eu vou fazer um toque para investidores aqui e somos nós dois representando a Pernambuco Construtora, mas quem vai falar sou eu. Então eu coloco aqui, sejam bem-vindos e tal, legal, obrigado pelo tempo de vocês, vamos falar sobre isso aqui, oportunidade no Litoral Sul. E aí, normalmente, quando você tem uma fala assim, mais formal, clica, tem um slide que é uma foto minha de terno olhando para o horizonte com o meu currículo. Diz assim, inclusive, eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse assunto, porque eu já fiz isso, fiz a pós-graduação lá e tal, não sei o que, atuo há 15 anos nesse mercado, etc, etc. Mas vamos lá, e entro no conteúdo. O que é outra pessoa destacar a minha experiência ou os meus atributos? É a Mariana abrir a reunião, você falar muito bem de mim e você transferir para a minha palavra. Quando outra pessoa fala de mim, o impacto disso, de acordo com a ciência da persuasão, é maior. É maior do que você falar de si. Nessa corretora, qual foi a interferência? Nessa imobiliária, perdão.
O cliente ligava, uma secretária atendia e falava o seguinte: eu quero falar com o Arthur, meu corretor, que eu estou conversando com ele e tal, não sei o quê. Ah, não, tudo bem, o Arthur Lemos, isso? Tá bom, eu vou transferir. Inclusive, o Arthur tem mais de 15 anos de experiência no mercado imobiliário, você está em excelentes mãos. E transferir a ligação. Acabou-se. Né? Surte mais efeito do que eu falar o seguinte: poxa, que legal. Inclusive, é importante você saber que eu tenho mais do que 15 anos de experiência no mercado imobiliário. Então, a autoridade é isso, é você usar aquilo que você faz melhor do que os outros e levar isso para quem importa, que é a tua audiência. A roupa transmite autoridade. Né? Então, por exemplo, o médico, se ele te disser assim, toma esse remédio, né? Se ele tiver com um jaleco branco dentro do hospital, você não questiona. Né? Você pode perguntar, tem certeza e tal. Mas se ele estiver na casa de praia, você está passando mal, cara, você não conhece, é o mesmo médico, né? Mas ele está sem os elementos de autoridade que fazem com que você concorde com aquilo sem questionar. Mas essa parte de autoridade, a gente até inclusive já fez até um episódio sobre essa parte ligada à autoridade com essa coisa de roupa, né? De posicionamento, de como de postura para mulher, de cabelo, maquiagem, para homem, o paletó, o cinto. E isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é muito sério. Isso vai muito além da liberdade da pessoa se vestir como ela quer. Muito além. Vai muito além. Não é? Então, não é podar ninguém, não é essa coisa de ser antiético. Você pode se vestir de bermuda, chinelo, camisa de time, na sua casa, mas se você vai se expor, exato, tem que ser proposital. O que é que o Cialdini fala? Você está em dúvida de como se vestir? Pegando esse tema, se vista como as pessoas imaginam que uma autoridade no seu nicho ou no seu segmento deveria estar vestida. Né? E veja como os princípios se conectam. Um outro acionador de afeição é a atratividade física. E tem menos o que fazer sobre isso, até porque é uma coisa bem pessoal, mas eu posso me cuidar. Né? E estar bem vestido pode mudar a percepção de atratividade física que alguém tem sobre mim. Né? Então, isso cientificamente impacta. Né? Essa coisa da autoridade, eu até sou meio repetitiva, até nas redes sociais, sobre essa coisa do conhecimento do corretor. A autoridade, quando um cliente senta, né, para conversar, o cliente hoje, ele muitas vezes já fez muito mais pesquisa do que o corretor. Sem dúvida nenhuma. Até porque é uma decisão que impacta a vida. Isso. Então, não existe mais hoje o corretor que diz que é 3 quartos, uma suíte, não sei o que. O cliente não quer saber mais disso, porque o cliente já sabe. Tem piscina, 2 vagas, na rua tal. Escutei recentemente uma pessoa próxima que fez a aquisição de um apartamento relevante e disse assim, agora o corretor, acho que ajudava mais se ficasse no térreo e eu subisse sozinho. Falou isso. Tá entendendo? Né? Aí não, porque aqui é norte com sul. O cliente não quer saber se é norte, sul, leste. Ele tem a Rosa dos Ventos, no celular tem a bússola. Sim. Ele quer saber o seguinte, é melhor comprar sul ou norte? E por quê? Eu sei onde é o sul, eu sei onde é o norte. Né? É melhor comprar, por exemplo, no litoral ou na cidade? Sim. O corretor tem que dizer. Isso aqui vai valorizar mais aqui ou mais assado? Esse bairro está em ascensão ou em declínio? Tudo. Não adianta a pessoa estudar o produto em si. Né? Não adianta a pessoa... E mesmo que o cliente não... Tudo bem que tem os perfis do cliente, aí a gente mergulha bastante aqui, mas eu posso ter o conhecimento, o cliente não perguntar, mas também se eu não colocar, se eu não evidenciar, né, talvez eu não transmita essa expertise que é o meu conhecimento, que é um dos acionadores também da autoridade. Né? Então, eu estou alinhadíssimo contigo. E outra coisa, cada vez mais, você usar essa questão da autoridade, usar essa técnica, está mais fácil. Total. Porque a informação está cada vez mais gratuita e disponível. Agora... Você estudar, por exemplo, sobre... eu estava falando ontem, né, sobre direito imobiliário, que a gente estava falando aqui. Sim. Eu estava numa reunião ontem e era uma coisa até engraçada. Eram 2 advogados. Advogado... não fico com raiva não, mas vocês são vaidosos que só a bexiga. Cada um com um ego maior que o outro. Os 2 se conheceram, por um acaso, numa pós-graduação de direito imobiliário. E um estava defendendo a Pernambuco, o outro defendendo o proprietário do terreno. E pareciam
uma coisa assim, né? De que quem sabia mais. E eles tinham feito pós-graduação de Direito Imobiliário, maravilhoso, sabiam muito. Às vezes a pessoa não precisa fazer uma pós-graduação dessa. Assiste um podcast como aquele, assiste coisas no YouTube. Não é mais o nosso problema. Isso. Acesso ao conhecimento. Imagina você chegar para um cliente e dizer para ele, você quer comprar em nome do seu filho é de maior ou de menor? Se você quer colocar usufruto assim, assim, assado. É outra história. Aí eu já começo a entender que esse cara é diferente. Eu estou falando com a pessoa eu prefiro fazer que negócio o que com esse ele cara. disser para mim, ele vai... É isso. Agora, tem 2 acionadores de autoridade, já que esse é um princípio persuasivo importante, muito pouco utilizados. E eu vou destacá-los porque eles também são muito disponíveis, né? O primeiro deles é a associação positiva. Então, que seria eu passar a mensagem para o meu interlocutor, a minha audiência, certo? De uma forma que eu me associe a uma outra figura de autoridade. Certo. Que se for do meu segmento, melhor, mas mesmo não sendo, surte efeito. Certo? Li um livro assisti uma palestra Vou para um exemplo prático aqui. Eu sou corretor na Pernambuco Construtora. Sou corretor. E a Mariana está conduzindo um treinamento de vendas comigo. Certo? Falando do Aurora Prince. O empreendimento é esse. Eu levanto a mão e faço uma pergunta sobre o empreendimento. Você me responde, eu entendi, acabou o treinamento. Fui para campo. Estou com o cliente na minha frente. E ele faz a mesma pergunta que eu fiz. E eu prontamente respondo. Cara, legal, não tinha visto por esse ângulo aqui e tal, não sei o que, e segue a reunião. Eu respondi de forma cortês, seguro, tecnicamente correto, está tudo certo. O que é a associação positiva? Eu tenho que evidenciar, de novo, tenho que incluir na minha fala, certo? O que vai me associar a uma figura de autoridade dentro do mercado imobiliário. Mariana Vanderlei, que é proprietária da Pernambuco Construtora, é uma autoridade, mesmo para o cliente final que não sabe quem é Mariana Vanderlei. Mas se eu disser que ela é proprietária desta empresa que ele está considerando... Aí não, vou dizer o seguinte, quando eu fizer uma pergunta, excelente pergunta. Inclusive, eu conversei sobre isso com a Mariana Vanderlei, não sei se você conhece, ela é uma das proprietárias aqui da Pernambuco. É o seguinte, e eu respondo. É um simples comentário, mas que pode produzir a percepção de, esse cara não é qualquer um, o cara lida com a dona, com a proprietária. Tem acesso, escutou dela e tal, né? Essa informação. Então, às vezes, eu estou num treinamento, né? E eu posto assim, hoje é dia de conhecimento, né? Falando de redes sociais. Se eu postar a foto da Mariana com um elogio bem escrito e sincero, a probabilidade da Mariana me repostar é muito maior. E quando você me reposta, as pessoas que nos seguem é mais um ponto para a nossa associação positiva, né? Então, de novo, a autoridade tem uma máxima aqui que ela deve ser um exercício intencional. Ela deve ser um exercício intencional, né? E eu buscar use a seu favor. Né? Eu interagir na rede social com o Murilo Gun. Ele não é do meu segmento, mas só que em algum momento, eu fazendo uma live, eu estou conversando com um cliente, inclusive eu conversei sobre isso com o Murilo Gun, não sei se você conhece. Para algumas pessoas vai surtir efeito, porque o cara enxerga a autoridade nele. Para outras não vai, mas de novo, não é bala de prata. Eu uso uma série de... Então, a associação positiva ajuda bastante a autoridade. E o último é a fragilidade. Esse é menos óbvio, né? Por quê? Quando você fala de autoridade, você diz assim, não, eu vou mostrar que eu sou muito bom nisso. Né? Então, por exemplo, eu tenho 15 anos de experiência. E se eu não tenho 15 anos de experiência? Estou começando agora. Como é que eu vou transmitir autoridade? Sendo que nesse exercício de mostrar que eu sou muito bom, que minha empresa é a melhor, que tem o melhor empreendimento, a gente sabe no íntimo que nenhuma empresa e nenhum ser humano é imbatível o tempo todo. Com certeza. Né? Nós temos nossas fragilidades. E eu recorro a Mariana quando eu não sei se eu devo comprar ou alugar, porque eu entendo que você é uma autoridade no assunto. Então, quando a própria pessoa parte dela de expor uma fragilidade, isso faz com que eu crie uma avenida de confiança muito grande. Porque se você mesma está dizendo que tem uma fragilidade e eu sei que você não é perfeita, então talvez eu possa confiar em você. E a autoridade está muito vinculada à confiança. Sendo que para eu expor uma fragilidade é muito importante que eu coloque um atributo meu que neutralize isso. Então eu posso estar com um cliente, por exemplo, e falar o seguinte, olha, eu não tenho tantos anos de experiência como alguns corretores que talvez até você já tenha conversado, mas eu ouso dizer que eu sou uma das pessoas que mais estudou o Litoral Sul. E por isso, o que eu vou apresentar, eu acredito que vai te ajudar muito a tomar uma decisão assertiva. Então é sempre quando eu digo o seguinte, eu não sou o melhor do mundo. No entanto, né? E aí quando alguém está considerando me contratar, eu poderia dizer o seguinte, eu não sou grande influenciador de finanças, eu não tenho um canal de YouTube com milhões de pessoas como tem o Gustavo Cerbasi. Mas
a minha consultoria atua de forma independente. E isso faz toda a diferença. Né? Então, usar a fragilidade seguida de uma fortaleza. Isso desperta autoridade também nas pessoas. Caderno e caneta, viu, galera? Caderno e caneta. Esse é o princípio persuasivo da autoridade. Pois é, a gente falou de 3. De 3. De 3. Vamos temos que acelerar, né? Temos que acelerar. A gente tem também o da aprovação social. Hoje não é sexta, né? Senão ia mandar trazer o vinho e etc. Excelente, excelente. O da aprovação social é simples, é assim, o que outras pessoas fazem, dizem ou pensam, né, pode me influenciar a seguir aquele caminho. Então, aquela máxima, eu chego em 2 restaurantes, eu não conheço nenhum dos 2, onde tem fila, intuitivamente eu deveria ir para o que não tem. Mas eu tenho uma pressão a ir para o que tem, porque se as pessoas estão fazendo fila, porque deve ser bom, né? Então... Isso é muito incrível. Essa coisa da fila. É científico. Eu me lembro, quando a Nagem, veja que turma ninja, a Nagem foi abrir no Shopping Recife. Ninguém sabia de loja. A Nagem era a empresa que vendia material de escritório. Informática. Isso, né? A primeira loja, vai abrir loja. Ela não existia como loja, né? Hoje a gente fala Nagem como loja. Eles contrataram figurantes para fazer uma fila do lado de fora da porta no shopping em Recife. Tinha uma fila de pessoas conversando e tal, de casais. Era tudo uma estratégia de marketing. Sim. Porque a loja ia abrir, aí as pessoas passavam assim, por que você está aqui? Que loja? Que é isso? Não é porque vai abrir, você não conhece não a Nagem. Menino, vai ter uma promoção aqui de televisão, porque eles estão abrindo a loja. E é para aí que eu vou ficar na fila. É isso. O shopping começou a encher de gente na fila e bombou a loja, porque tinha uma bendita de uma fila feita. Tipo, né? Aí você dizer, isso é errado. Não, isso é Aí abre uma avenida e precisa 2 taças de vinho para refletir sobre isso. Refletir, né? E aí volta muito estratégia publicitária que está lá, você não sabia, tá? Mas isso, né? Aquela história de até onde vai. Não estão mentindo, a loja vai abrir, a loja tem a promoção. Sabe os treinamentos gigantes que normalmente é os coaches que fazem e tal, que o cara faz um pitch ao vivo e levante agora e vá lá e tal, não sei o que, é muito comum ter figurante. Isso é verdade, você nunca sabe, né? Ela levanta e sai correndo. Caralho, então talvez eu, sabe? Você nunca sabe se é combinado. Veja, os princípios funcionam. Aí o cara volta para aquilo. O cara diz assim, esse negócio de escassez não funciona. Até o dia que eu combinei com meu filho de ir pro cinema, não comprei o ingresso antes, cheguei e tem 3 espaços só de puta merda, compra logo. Quando eu percebo que é real e é percepção, eles funcionam, né? Então, da aprovação social é isso. Por isso que em boate, muitas vezes a boate tá vazia, o cara segura a fila fora. Eu tô tratando mal o meu cliente, mas a pessoa tá passando, pô, fico aqui, não fico, pô, tá cheio. Se tá cheio, tá bom, né? E aí, como que eu comunico isso, né? No meu discurso, está sendo extremamente procurado, né? É a recomendação do chefe, é uma forma de colocar um acionador de autoridade, mas é o best seller. Se vende muito, é um sinal de aprovação social, né? E isso é amplificado toda vez que eu entendo que não só outras pessoas, mas muitas outras pessoas ou pessoas similares a mim, né? Eu posso ter uma prática de consultoria mínima, né? Eu posso cuidar de R$1 bilhão e ter uma outra consultoria, um outro escritório de investimentos que cuida de 20. Mas eu digo o seguinte, Mariana, eu não sou um dos maiores players do mercado, mas o meu escritório só tem clientes que são empresários que atuam no segmento imobiliário. E por isso eu acho que eu consigo te ajudar bastante. Então, do ponto de vista da aprovação social, eu tenho um elemento aqui que joga a favor de ouvir o que o Arthur tem a dizer, né? Então, essa é a aprovação social, sendo um pouco mais objetivo aqui. Sempre há o que colocar no discurso, eu tenho que ficar atento a isso. Esse eu acho que é o mais difícil da pessoa estudar e conhecer e usar. Então, eu vou dar um aqui que dá para todo mundo usar, tá? Que é um outro acionador, que é a aprovação social hipotética. Certo. O que é a hipotética? Ela funciona, mas é uma hipótese. Então, quando eu estou apresentando um empreendimento, eu digo o seguinte, dada esta projeção, qualquer pessoa concordaria que esse é um bom negócio. Qualquer pessoa concordaria, é uma hipótese. Uhum. Mas isso serve, do ponto de vista de quem recebe, segundo a ciência, como um acionador de aprovação social. Né? Então, essa é a aprovação social. A pessoa não quer comprar onde ninguém compra. A pessoa não quer morar onde ninguém quer morar. A pessoa não quer. A pessoa quer estar onde está o bochicho. Isso é verdade. Né? E às vezes não é onde muitos, mas alguns como eu. Sim. Que é a história isso, que a gente se identifica. Eu me identifico com alguém e quero saber onde é que aquela pessoa está fazendo. Sim.
Aconteceu uma coisa muito interessante comigo e com meus filhos. A gente fez uma viagem para Itália e eu disse, olha, eu só vou organizar a viagem, só vou pagar a viagem. Agora, todo o roteiro é de vocês, tá certo, tá certo. Aí lá vem eles com o restaurante, com não sei o quê, escolheram tudo. E a gente chegou, foi num restaurante, porque esse restaurante era muito famoso, era muito famoso, era muito famoso. E aí o restaurante era numa rua, assim, que esse era o chefe do não sei do que, não sei do que. E aí a gente errou o restaurante. Ele era esse, certo? E por um acaso, quando a gente botou no Google Maps, o número do endereço, a gente não botou o nome. Deu do lado ali? Deu do lado. Ninguém. Vazio. Vazio. Eu disse, minha gente. Deve ter alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Não tem ninguém no restaurante. O restaurante tá totalmente aberto, totalmente. Eu falei o seguinte, escreve o nome do restaurante, em vez de escrever o endereço. E vamos ver se a gente está no lugar certo. E aí a gente perguntou lá, a mulher não queria falar em inglês, falar italiano. Quando a gente viu, o restaurante era outro. Quando a gente chegou lá, era uma multidão de gente no restaurante. Era uma multidão. Aí disse, tá vendo, mãe, que esse restaurante famoso, com esse não sei o quê, não ia estar com essa fila vazia? É isso. Eu disse, olha aqui, a comprovação de que todo mundo quer estar onde fulano já tinha falado desse restaurante nas redes sociais, Cicrano já tinha falado nas redes sociais. Eu disse, olha, minha gente, mas essa aprovação vocês não vão ter, porque nessa fila eu não vou ficar. Aí, ok, combinado. Okay. Mas estava provado que tudo aquilo que estava se falando nas redes, a aprovação social, era todo mundo estar na fila. Inclusive, o bom era você ser visto na fila, tá? Isso, para tipo, tirar foto na fila, para mostrar que tinha ido para o lugar tal, que a aprovação social, que um monte de gente já tinha ido lá nessa cidade. Então, essa é clara, é nítida de ver, mas essa questão que você falou da hipótese é perfeito, para a gente poder... Que também funciona. O que é o oposto disso? Aí entra uma coisa que você domina muito melhor do que eu, que é entender com quem você está conversando, né? Que é quando para o cara, naquela negociação, o que ele valoriza é a exclusividade. Sim. Então, nestes casos, é o princípio persuasivo da escassez, né? Que ele é acionado através de quantidade, tenho apenas 10 unidades, de tempo, tenho apenas até amanhã nesta condição, ou de exclusividade. Isto aqui é só para as pessoas que têm essa característica, ou que moram aqui no Paiva, ou qualquer que seja a coisa, né? E esse é um princípio que as pessoas conhecem um pouco melhor, né? Mas que, por ter uma postura talvez de mais forçação e por não ser ético, acabam perdendo a validade dele com o tempo, né? Mas, por exemplo, informação privilegiada é uma informação exclusiva, aciona escassez, né? E os princípios se conversam. Ao mesmo tempo que aciona a escassez, pode ser compreendido como um presente, né? Então, diz assim, eu não costumo fazer isso aqui, mas está saindo aqui um projeto que a gente nunca teve nada parecido no estado e você é um cliente que nós temos aqui há muito tempo, então eu quero trazer isso para você em primeira mão. Pronto, né? Acabou. Aí eu tenho a atenção da pessoa. A pessoa, opa. Esse é o da escassez. E para a gente fechar aqui, o da consistência, né? Então a gente passou por reciprocidade, afeição, autoridade, aprovação social e escassez, que eu fui um pouco mais objetivo. Tem bastante coisa para falar sobre escassez, mas as pessoas conhecem um pouco mais. E o da consistência, que eu acho maravilhoso. Porque a escassez, ela é uma pressão externa para a decisão, né? A Pernambuco Construtora está me dizendo que só tem tantas unidades. A consistência não. É uma pressão interna para que a pessoa tome uma atitude. Então, o que é que aciona? Toda vez que alguém toma um posicionamento, uma atitude ou uma escolha. Isso é amplificado se for público, né? Então, isso para follow-up, do ponto de vista comercial, é maravilhoso, né? Diz assim, Mari, eu só estou entrando em contato contigo novamente porque você mesma comentou que... né? Tem uma pesquisa que é brutal, assim. É num bairro bem rico lá nos Estados Unidos, que os pesquisadores foram até casas grandes, né? Só tinham grandes casas lá. Essa consistência, você acredita que esteja ligada à verdade por trás do que está sendo dito ou não? Ele está ligado ao fato de que a gente não quer parecer ser inconsistente perante os outros. E o julgamento dos outros nos importa muito biologicamente. Então, assim, sabe aquela pessoa que era corretor, aí virou consultor financeiro, aí daqui a pouco fez aquilo, ela é vista, ou daqui a pouco quer ser treinador de basquete, assim, pô, que pessoa
Inconsistente. Indecisa. Os adjetivos são sempre negativos em relação a isso. Então a gente quer parecer ser consistente. Foram para os donos dessas casas e disseram o seguinte: a gente tem uma campanha aqui no nosso bairro. Estamos com uma campanha de direção segura, Drive Safe, nome da campanha. E a gente quer saber se você apoia. Apoio, tal, legal. Então, as pessoas que apoiam, a gente está perguntando se topam colocar um outdoor no seu jardim com os dizeres direção segura, para estimular que as pessoas tenham direção segura. E aí, isso lá nos Estados Unidos, 17 pessoas ainda aceitaram um pedido absurdo desse, né? Sendo que aí depois fizeram a mesma coisa de uma outra forma. Um grupo de pesquisadores chegou lá, né, e disse assim: Mari, a gente está aqui com a campanha Direção Segura, nosso bairro e tal, não sei o quê. Pô, que legal, então. A gente quer saber se você apoia a campanha, e se você apoiar, o que você tem que fazer quero saber se você aceita colar esse cartaz aqui, que é um adesivo na tua caixa postal. Putz, aí todo mundo, claro, Direção Segura, um negócio super bom para a comunidade e tal. Sendo que aí eles voltaram uma semana depois para essas pessoas e falaram o seguinte: Mari, tudo bom? Sou eu da campanha Direção Segura, lembro. Então, a campanha está indo super bem, mas a gente quer conscientizar ainda mais as pessoas. Já que você apoia a campanha, será que você concordaria a nos ajudar ainda mais e colocar um outdoor em vez de só o adesivo na caixa postal? E assim, a quantidade de pessoas que aceitam vai para 73%. É o mesmo pedido, colocar um outdoor, né? Sendo que agora eu resgato o fato de que você é consistente dizer sim para isso, dado o fato de que você se posicionou dessa forma. Você já se posicionou, né? O cliente já se posicionou, né? Então, isso. Usa isso como se fosse é quase uma moeda de troca. Você sabendo que o cliente já tem um posicionamento a favor ou contra aquela Eu estou ajudando ele a tomar, porque grandes decisões são desconfortáveis. Ele quer comprar o apartamento. Ele às vezes está com medo porque não sabe se vai aguentar a parcela e tal, não sei o quê, mas precisa de um pouco de frio na barriga para decisões relevantes, né? Então eu estou ajudando a pessoa a tomar uma decisão que eu acredito que é boa para ela. E aí a consistência ajuda muito nisso, ajuda muito. E esse é um princípio persuasivo que as pessoas usam muito pouco. Né? Usam muito pouco. Esse é o sexto. Aí vai ter que marcar, então a gente... Aí vai ter que arrumar outro livro, outro tema. O que é que eu vou deixar eu queria deixar um presente para quem nos ouve, certo? Que eu tenho um projeto que eu comentei contigo. Eu formo muitos consultores e planejadores financeiros. Certo. E eu percebi, ao ouvi-los, que eles gostariam de ler muito mais do que leem, né? E depois, conversando com amigos, eu percebi que, em geral, brasileiros leem menos do que gostariam. A gente não tem tanto hábito da leitura, né? E acho que tem até uma similaridade, né? O planejador financeiro, ele tem uma demanda gigante, né? A pessoa que está batendo escanteio, correndo para cabecear, assim como imagino que seja um bom corretor de imóveis. Então, eu criei um projeto, está no Spotify, né? Chamado... Está no ED Podcasts. Não sei se a gente consegue colocar o link aqui, se não, procura lá, que é o Clube do Livro. Clube do Livro, né? Clube do Livro do ED Podcasts, onde eu leio grandes livros de finanças e de negócios. Que você lê o livro e comenta. Eu leio o livro. É a parte boa. E lá está lido o Armas da Persuasão, certo, que é a fonte de muito do que a gente conversou aqui. Então, se a pessoa que nos ouviu, o que é que vai acontecer? Escutou aqui e assistiu lá, meu Deus, ouviu lá. Ninja. Porque a cognição é baixa, só ouvir, né? Mas depois eu vou e ouço de novo, mas com exemplos mais profundos e tudo. E legal desse formato é que a pessoa consegue ouvir no seu tempo morto. No trânsito, na academia, lavando prato, o que ela quiser. Coloca ali. Então é um conteúdo bastante útil. E tem o Armas da Persuasão, que é o primeiro livro do Robert Cialdini. Então fica esse presente aqui. A pessoa vai achar no Spotify. No Spotify tem no Apple Podcasts também. E o nome é ED, que vem de Empreender Dinheiro Podcasts. Sim. Aí tá lá, Clube do Livro, tem vários livros legais, um deles é o Armas da Persuasão. Olha aí quanta coisa a gente deu de conteúdo, né, minha gente? Por favor, olha só, a gente já deu tudo aqui, que é uma forma também de se comunicar, o próprio podcast ainda mais essa história do Clube do Livro. Eu sinto, sabe, Arthur, que é meio que uma obrigação da gente que gosta de ler ou que consome conteúdo, de divulgar que é possível a pessoa ter acesso a esses conteúdos. Sim, sem dúvida. Não adianta a gente ficar só usando a nosso favor, né? O propósito principal desse podcast é esse. Vou nem dizer a você, não, pra você não ficar elogio. Pessoal, olhe, Arthur, vocês sabem, Arthur, ele arrasou no podcast, assistam, olha aí.
Mas tem um papel muito importante Já teu, colocar. que é de curadoria também, né? Porque a gente não tem o problema do acesso ao conteúdo, mas a infobesidade é um problema hoje. Né? É verdade. Então, por exemplo, se eu sou cliente, se eu quero investir em imóveis, eu estou falando da conexão mais óbvia, né? Porque eu por exemplo, eu consumi o de direito imobiliário por uma admiração. E conheci o Podpack desde que quando vim aqui. Mas se eu sou corretor de imóveis, me interessa muito as pessoas que você convida e os temas que você traz para cá, né? Porque o teu filtro talvez seja tão importante quanto, às vezes mais, do que quem senta para conversar. Enfim, obrigada. De Maravilhoso. nada. Não sei nem quanto tempo durou esse episódio. Ótimo. Esse foi um episódio mais longo. Conversaria horas esse e tema horas eu e entrego horas. muito porque eu não falo dele no dia a dia. Né? Ele é mais ferramenta do que fim. E eu vejo, sabe, Arthur, que as pessoas... Antes, só para a gente finalizar, quero que antes tem aqui, para eu não esquecer, não vou finalizar sem você. Tem um último presente. Da dica não, e tem as suas 3 principais dicas de livro para você dizer, mas... Uma você vai dar comigo, que você já sabe qual é. Olha aí. Mas, quando a gente observa pessoas que se esforçam para o sucesso, pessoas que se dedicam ao conhecimento, ao trabalho, não é que você olha, aquela pessoa, ela tem sucesso no que ela faz. É uma pessoa que usa isso aqui, que usa a persuasão. Já usa. Isso. Já usa. Que usa. Sim. Usa a persuasão. É quase, sei lá, impossível a pessoa conseguir coisas na vida de forma geral, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, com o marido, a mulher, o namorado e tal, sem utilizar isso aqui, achar que as coisas vêm cair do céu com a naturalidade. Não vai acontecer. Eu acho que é um ganha, assim, qualquer caminho é vitória. Isso. Se eu já me comunico bem, influencio bem, ter esse conhecimento mais claro vai fazer com que eu faça ainda melhor. E se eu sou uma pessoa que considero que não me comunico bem, não negocio bem, Veja, eu falo bem em público, mas eu tenho muito medo de falar em público. Certo, ok. Que é um outro tema. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o conhecimento de que eu tenho uma caixa de ferramentas, de técnicas, que quando eu vou falar, apesar do frio da barriga, eu sei que eu vou colocar e que funciona, isso faz com que eu lide bem com esse medo. Né? E aqui é a mesma coisa. Ninguém acredita, mas eu também tenho dificuldade, viu? Eu falo para 400 pessoas, 800 pessoas, o outro, mas eu tenho frio na barriga do mesmo jeito. A maioria de nós tenho dor de barriga. A maioria de nós tenho dor de barriga, vou pro banheiro. Do mesmo jeito. Mariana, você fala ótimo, você fala para 800 pessoas, não sei o quê, com uma naturalidade. Veja, uma coisa é uma coisa. Uma coisa é a pessoa falar e fazer bem feito. Outra coisa é a pessoa não ter medo. É isso. Completamente diferente. Então tem um presente para você, Arthur, de agradecimento. Que legal, porque o último foi uma garrafa que tinha escrito Arthur Lemos. Sim, meu filho, sim. o mais velho, é Arthur. Eita, logo é Arthur Lemos também. Sim. Ele se apropriou dela. Então agora vocês vão brigar. Não, porque não é garrafa. Não, então, mas só que eu tenho agora um para chamar de meu, né? Porque ele se apropriou dele. Muito obrigado. Então, muito obrigado. bem. Muito obrigado. Vou abrir Arthur, como é que o pessoal lhe acha? Diga aqui pra turma seu Instagram. O caminho mais fácil talvez seja o Instagram. Arthur Dantas Lemos. Certo. Né? Arthur. E muito obrigado. Muito obrigado. Arthur, com TH. Arthur Dantas Lemos, pessoal. Dantas Lemos. O que é que a gente faz? Agora Planejamento você deu um financeiro. Agora um copo. É. Maravilha. É bom que a gente está com 2 opções. Para o Isso. cafezinho aqui, isso vai bem. Para quem se identificou, né, com o nosso jeito, então, de novo, eu uso isso como ferramenta, não como fim. Então, muito disso a gente implementa na nossa relação com os clientes para servir as famílias na construção e na execução de planejamentos financeiros. Né? Então, se é um tema que é relevante para você, manda uma mensagem para mim lá que a gente vai conversar Que é o sobre conteúdo esse assunto. principal do que seu é meu Instagram. conteúdo principal por lá. Que é meu conteúdo principal por lá. Ótimo. E a parte do livro está lá no Spotify. 3 livros, A Revolta de Atlas. Sim. Por favor, Revolta de pessoal. Atlas. Por favor, leiam. Por favor. Veja, aí a gente terminou de ler. Como é que a gente vai mostrar toda hora nas redes sociais a capa do livro para vocês lerem, minha gente? Esse é muito maluco. Eu pagaria para que pessoas que eu gosto Olha aí. lessem esse livro. Eu falei isso pro meu Pois irmão e a gente conversou sobre isso. Iludidos pelo Acaso, vou falar um menos óbvio aqui. Vamos lá. Esse é de um autor chamado Nassim Taleb. Eita, e ele fala maravilhoso. muito sobre sucesso. Né? Ele fala, na verdade, toda a obra dele é sobre aleatoriedade. Mas
como que você lida melhor em estar numa posição da sua carreira, vou ser bem específico, né? Que é distante de onde você gostaria de estar ainda e ter inteligência emocional para continuar fazendo o que tem que ser feito, né? O Iludidos pelo Acaso, ele explica muito isso. E é assim, uma coisa... mudou minha forma de chegar ao mundo. Não é só as finanças. Eu li Taleb por conta do mercado financeiro, mas ele, para mim, é filosofia de vida. E o terceiro que tem a ver com o nosso papo, né? Armas da Persuasão. Acho que é uma boa introdução para o tema da ciência da influência. Tipo uma bíblia, assim, né? Uma bíblia. Bem por aí. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Pelo menos eu gostei muito, aprendi muito. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Contem comigo. Vamos nos comunicar através das redes sociais. A da Pernambuco é Pernambuco Consultora. O meu é @marianavanderlei1. Nosso episódio agora, pessoal, nossos episódios têm conta própria, tá? No YouTube. Antes era na conta da Pernambuco Consultora, mas agora temos a conta do Podpack no YouTube e no Spotify, tá? Espero que vocês tenham gostado. Façam seus comentários, dê um like ou dislike também, né? Compartilha. A gente compartilha, por favor, até para o algoritmo do YouTube entender que você gosta, né? E poder dar conteúdo para outras pessoas. Foi massa. Foi massa, muito obrigado. Muito bom.